Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Josley. Nós estamos estudando sobre o credo da Igreja de Deus no Brasil. E hoje nós vamos ver o credo de número 6, ou o artigo de número 6. A Igreja de Deus, ela possui 14 credos. E no decorrer das aulas anteriores, nós fomos apresentando os credos da Igreja de Deus, naquilo que nós cremos. Então, vamos lá, credo de número 6. Nós estamos vendo aqui a declaração de fé, conforme eu falei para vocês, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Bom, então vamos lá. O artigo de número 6 diz assim, que nós cremos na santificação subsequente ao novo nascimento, conforme nós sempre estamos fazendo. Nós tratamos aqui os termos mais importantes e aí a gente discorre sobre ele no comentário que nós estamos trazendo para vocês. Bom, então vamos lá. O que seria cremos na santificação? O termo santificação significa fazer uma coisa santa. Se você olhar no Antigo Testamento, santidade, a palavra santidade, ela vem da palavra hebraica kadosh, que quer dizer separado. E santificar é fazer a uma coisa ou uma pessoa santo. Então, a santidade, ela se recebe pela consagração às obras e propósitos divinos e pela purificação daquele que tem se separado para o uso sagrado. Quando a gente tem no Velho Testamento a unção do rei Saul, a unção do rei Davi, então você pega, Samuel vai lá e unge eles, né, e separa eles para o serviço, ou consagra eles para as obras e propósitos divinos, daquele que se tem separado para o uso sagrado. Então, a santificação, tal como se usa em relação com a experiência de salvação, se refere a três coisas. Primeiro, separação do mundo para Deus, ou seja, você separa alguém e agora essa pessoa pertence a Deus. Dentro de santidade, já que nós estamos falando em relação com a experiência de salvação, nós temos o item 2, que é a limpeza da contaminação do pecado. E um terceiro termo seria a crucificação, nós crucificamos a natureza carnal. O termo subsequente ao novo nascimento, ou que vem após, então o termo subsequente significa seguir uma ordem específica ou seguir uma sequência cronológica. Primeiro vem um, depois vem o outro. E como se usa nessa frase, a palavra subsequente se aplica à santificação como uma experiência que se segue, já seja em sequência lógica, em sequência cronológica, ou ambas, a experiência do novo nascimento. Então, do novo nascimento. Nós cremos na santificação subsequente, logo depois vem o novo nascimento, ou conforme foi falado no artigo anterior, que nós estamos tratando como uma experiência única, apesar de que tem outros autores que tratam como experiências distintas, mas alguns não sabem em que momento ocorre uma, se ocorre junta, se primeiro ocorre a santificação, depois o novo nascimento, toda essa questão aqui, mas nós preferimos tratá-lo como uma só coisa, santificação e novo nascimento. Bom, o comentário ainda, falando de novo nascimento, que é a terceira palavra que nós vemos neste artigo, então pede para que nós vejamos de uma melhor forma a definição de novo nascimento no artigo anterior. Então, se você quer alguma coisa mais sobre o novo nascimento, dê uma olhada no artigo 5. Então, aqui, o novo nascimento, ele é o termo empregado para marcar a experiência da conversão em todos
os aspectos, ou seja, de justificação, de arrependimento, de regeneração, novo nascimento e adoção. E nós acrescentamos aqui ainda, que não tenha no artigo, né, o sangue de Cristo. Então, a referência ao sangue de Cristo, ela é uma referência à morte expiatória de Cristo, ou seja, Cristo se doa por nós, ele entregou a sua vida por nós. Então, o sangue de Cristo provê duas das necessidades específicas da expiação. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, tinha que cumprir essas necessidades de expiação, específica da expiação, que é nada mais do que perdão de pecados, porque o sangue de Cristo ele provê perdão de pecados. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o sangue dele tem poder para expiar, retirar de nós os pecados. E também nos purificar ou fazer uma limpeza de toda a injustiça. Vejamos, então, uma explicação para este artigo de número 6. Cremos na santificação subsequente ao novo nascimento. A explicação é essa. Como uma experiência de separação, a santificação ela ocorre quando o crente ele é liberado do domínio de Satanás. E isso aqui é uma coisa que todos nós precisamos entender. Ou nós pertencemos a um reino ou pertencemos a outro reino. Não dá para você ficar imparcial. Então, aqui nós vemos que após nós nos libertarmos do domínio de Satanás, nós nos sujeitamos ao governo de Cristo. Então, essa separação toma lugar em virtude da conversão. Ou seja, eu ia para um caminho, agora eu estou voltando para um outro caminho totalmente diferente. Hoje eu possuo um novo dono, um outro Deus na qual eu sirvo. Então, como uma experiência de purificação, a santificação nos limpa da contaminação do pecado. Então, é dizer que a corrupção, a profanação da natureza, que sempre acompanha o ato do pecado. Então, refere-se como a limpeza de toda injustiça que estava empreada dentro das nossas vidas, dentro do nosso ser. Então, em relação com a natureza carnal, a natureza corrupta ela é dominada pelo pecado herdado de Adão. O que faz a santificação? Então, a santificação, meus irmãos, é o aguilhão das obras da carne, liberando o crente do quê? Da lei, do pecado e da morte. Porque o salário do pecado é a morte. E nessa natureza, em todo isso aqui, a gente vê que é crucificado o homem velho. Nós nos tornamos conforme Coríntios nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, este aspecto da santificação, ela é uma experiência específica na ordem da salvação e na ordem na qual experimentamos a salvação. Então, a ordem bíblica coloca esta experiência depois que uma pessoa tiver nascido de novo. Então, a pessoa nasce de novo e depois passa pelo processo de santificação. Então, é uma experiência providenciada para aqueles que já têm se unido a Cristo ou foram salvos, que se arrependeram dos seus pecados. Dentro da explicação ainda, então, a santificação, ela não se alcança por obras humanas, ela é uma experiência de fé. Preciso crer realmente que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo me liberta, que Jesus Cristo tem poder para me purificar de todo pecado. Então, é uma experiência de fé. Então, como uma consequência da fé, a santificação é uma consideração de que nós temos morrido para o pecado agora e alcançado as provisões da expiação de Cristo.
e as promessas que contém na palavra de Deus. E quais seriam, então, os agentes pelos quais nós recebemos essa experiência? São a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Então, a palavra, ela revela a necessidade, a promessa da experiência e é o agente que limpa o crente. Aleluias por isso. Já o Espírito Santo, ele é o agente pessoal divino que se aplica à palavra para revelar a necessidade, dar a promessa e limpar o coração. Então, como agente pessoal, ele está cumprindo o que? A vontade do Pai e do Filho ao aplicar os benefícios da expiação que foram nos outorgados, foram nos dadas por Cristo Jesus. Então, a providência de redenção feita por nossa santificação é a crucificação de Cristo. Seu sangue derramado é a expiação pela qual a natureza interna do crente se transforma mediante a limpeza e crucificação da velha natureza. Então, é lindo a obra que Jesus Cristo fez por nós. Ele expiou, ele retirou, derramou o seu sangue, fez uma limpeza total da iniquidade, do pecado. Glória a Deus. Qual seria, então, uma base bíblica para este artigo de número 6, que nós cremos na santificação subsequente ao novo nascimento? Base bíblica é 1 João 1:9, que diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Um outro texto seria 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, visto que nós temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e também do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E um outro, João 17:17. Aí você escolhe aí, quando você for fazer a sua prova oral, uns versículos que você tem mais intimidade, que você tem mais facilidade de decorar. Então, eu indico 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E João 17:17, que é fácil de decorar também, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem vos falou foi o pastor Jusley, e nas aulas passadas nós falamos dos credos de número 1 até o credo 5. Hoje nós estamos fechando o credo de número 6. Aí embaixo tem a minha página no YouTube. Por gentileza, se inscreva lá, me ajuda a divulgar esse material. Lá você vai encontrar vários sermões, você vai encontrar estudos que tratam sobre o casamento, tem aulas de homilética, nós temos aulas sobre o livro de Romanos, um espetáculo. Então, entra lá e nos ajuda a divulgar esse material. Se inscreva no meu canal, por favor, e que Deus realmente possa nos ajudar nessa tarefa que é de divulgar a palavra de Deus. Fiquem com Deus e até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.